mostrar a vocês, professores, né, da área de biologia, uma prática bem interessante para vocês quando forem ministrar uma aula para a turma do 8º ano sobre digestão. Aqui vai uma prática da digestão da proteína, certo? Vai utilizar um ovo, um recipiente e álcool. Aí pode colocar o álcool. Só um pouquinho mesmo, certo? E aqui quebra o ovo. E aqui vai aguardar ele agir, certo? Mas o que é que vai acontecer? O ovo, ele tem a proteína, né, que é chamada de albumina. À medida que ela for aquecendo, ela vai se desnaturando, que como a gente sabe, todas as proteínas, elas têm estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Então ela vai se desfazendo, perdendo essa função, essa estrutura, e vai manter só a estrutura primária, que é a cadeia de peptídeos. Então, por isso ocorre o nome de desnaturação, certo? Que ela vai se transformar na cadeia primária, ou seja, ela está quebrando as moléculas da proteína. Então, é uma aula bem interessante para vocês darem, que os alunos vão se agradar. Ó, podem olhar aqui que essa parte branca aqui que ela já está sendo desnaturada, certo? Ela já está perdendo as estruturas secundárias, terciárias e quaternárias e só ficando a estrutura primária, certo? Pronto? Pronto. Iremos dar início à nossa videoaula sobre o bioma Caatinga. Caatinga é uma vegetação típica do clima semiárido. Ela é encontrada em áreas do nordeste do Brasil, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia. O nome Caatinga significa em Tupi-Guarani Mata Branca. O nome faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação seca, onde quase todas as plantas perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água armazenada. De área total original da Caatinga é de 1,1 milhão de quilômetros quadrados. Cerca de 800 mil quilômetros sofreram severa ação antrópica. Com resultado, percebe-se áreas em processo de desertificação do solo. A vegetação da Caatinga constitui um tipo de vegetação adaptada à aridez do solo e à escassez de água da região. Dependendo das condições naturais das áreas, é que se encontram apenas diferentes características. Por exemplo, quando as condições de umidade do solo são mais favoráveis, a Caatinga aumenta a mata, onde são encontradas árvores como juazeiro, também conhecida como juá, ou laranjeira do vaqueiro, a aroeira e a baraúna. Nas áreas mais secas, de solo raso e pedregoso, a Caatinga se reduz a arbustos e plantas tortuosas, mais baixas, deixando o solo parcialmente descoberto. Nas regiões mais secas, apresenta plantas cactáceas, como rocheiro, o mandacaru e o xique-xique, que servem de alimento para animais da época de seca, e as bromélias, que são chamadas de mancambira. Algumas palmeiras e o juazeiro, que possuem raízes bem profundas para absorver a água do solo. Agora eu vou falar um pouco da fauna da Caatinga.
da caatinga é bem diversificada, composta por répteis, principalmente lagartos e cobras, roedores, insetos e aracnídeos, cachorro do mato, sapo cururu, gambá, preá, veado, catingueiro e também alguns animais em extinção, que são a arara azul, o jacaré do papo amarelo e o tatu. Como também a maioria dos animais da caatinga tem hábitos noturnos, o que evita que se movimentem em horas mais quentes. Os lagartos são muito comuns na região. Há 46 espécies delas já foram catalogadas. Exemplo, o calango verde e o calanguinho. Entre os répteis se destacam as serpentes. Até agora foram encontradas 45 espécies. Exemplo, a cascavel é uma das cobras vistas na caatinga. Iremos falar agora um pouco sobre os rios que faz parte do nosso bioma caatinga. Os rios que fazem parte da caatinga brasileira são, em maioria, intermitentes ou temporários. Isso quer dizer que esses rios secam em períodos em que não há chuva. No caso desse bioma, onde há escassez de chuva, durante a maior parte do ano, os rios que nascem na região ficam secos por longos períodos. Por exemplo, o nosso rio Canhoto, que faz parte da nossa região. Finalizamos por aqui, com o barulho d'água do rio Canhoto, a apresentação sobre alguns elementos que compõem a caatinga brasileira. Este grupo é composto por Cristiano Monteiro, Érica Emanuela, Joana Dark, sobre orientações do professor Rafael da disciplina de Metodologia das Ciências. Obrigada. Olá, iremos apresentar para vocês a confecção de um extintor de incêndio caseiro, onde o nosso grupo é composto por Adriana, Juliana, Denise e a nossa amiga Denise, que está realizando a gravação do nosso vídeo. E o objetivo desta experiência é a construção de um extintor de incêndio caseiro, que visa mostrar a importância da química. Além disso, apresenta conceitos sobre química entre reações de ácidos e bases, empregando reagentes do nosso cotidiano, como o vinagre e o bicarbonato de sódio. Bem, no nosso experimento, na confecção do nosso extintor de incêndio, iremos utilizar estes materiais. Iremos utilizar um depósito metálico, algodão, acetona, um fósforo, bicarbonato de sódio, que iremos utilizar 2 colheres de sopa, 450 ml de vinagre, fita adesiva, uma garrafa PET, uma cola de sapateiro, ou pode ser cola Superbond também, um depósito, e onde nesse depósito iremos utilizar um conta-gotas. Agora, iremos dar início na confecção do nosso extintor de incêndio. Bom, primeiramente você pega o depósito, retira a tampa, despeja uma pequena quantidade do vinagre na garrafa, que será a quantidade de 450 ml. Agora você pega 2 colheres de bicarbonato.
É necessário que a garrafinha esteja amarrada pelo gogózinho dela, um barbante para suspender a garrafa dentro do depósito. Agora eu irei tampar. Primeiramente eu vou passar um pouco de cola sapateiro, que é para que possa vedar bem a rosca da tampa do bucho. Aí a cola ela poderá ser passada ou aqui em torno ou então na tampa. Para facilitar mais, a gente coloca na tampa, onde ela realiza a roscagem aqui no depósito. Essa cola, ela irá servir para realizar uma boa vedação no nosso extintor de incêndio. Lembrando que não pode ter nenhum vazamento, nenhuma penetração de oxigênio dentro da garrafa. Pois se ocorrer isso, provavelmente ele não irá funcionar. Então é necessário que não penetre oxigênio dentro. Então, para garantir a nossa experiência, nós também iremos usar um pouco de fita adesiva para ficar bem vedado. Bem, agora o nosso depósito ele já está bem vedado. Aqui, impedindo que entre algum ar dentro do nosso depósito, que isso não pode ocorrer, a entrada de nenhum tipo de ar. Agora, iremos utilizar o algodão e a acetona. Iremos pegar uma pouca quantidade de algodão. Iremos deixar ele bem úmido com acetona. Lembrando que crianças não podem fazer isso. Se fizer esse tipo de experimento, faça com a ajuda de algum adulto. O algodão está bem umedecido. Aqui a gente coloca no nosso depósito. E aí a nossa amiga Denise, ela irá agora realizar a ação. Irá colocar o nosso extintor de incêndio em ação. Que será o seguinte, eu vou pegar a garrafinha, vou balançar. Pronto, aqui houve a nossa reação. Houve a nossa reação. O nosso extintor de incêndio, o álcool, o vinagre, ele entrou em contato com o bicarbonato de sódio, ocasionando assim, gerou uma espuma, onde essa espuma, não acredito não, onde essa espuma, ela apagou o fogo que estava aqui ocasionado no nosso depósito. A equação química responsável pelo jato, que ocorreu aqui no nosso experimento, que foi observado, ele produziu etanoato de sódio, que é o ácido carbônico, o qual se decompõe em água e em dióxido de carbono. O gás que foi produzido no nosso extintor de incêndio, ele produz a reação. Essa reação, ela irá aumentar a pressão interna do extintor e, sendo esta maior do que a pressão externa, a água e o sal que foram formados quando ocasionou a reação do
vinagre com bicarbonato, que foi formada a reação, realizando assim expelidos para fora do extintor, que foi onde observado aqui. Quando a nossa amiga Denise, ela realizou ali a mistura entre o vinagre e o bicarbonato, foi expelido para fora foi expelido para fora aqui o nosso extintor, que realizou o apagamento da chama do fogo. Então, o extintor pode ser empregado quando estiver em um nível inferior à mistura racional, pois é necessário que o gás carbônico empurre a água e o sal, formando uma reação fora do extintor. Visando mostrar a importância do experimento, pode-se orientar que as pessoas devem prevenir os locais de incêndios com a criação de brigadas de incêndio, colocação de sensores e de fogo em ambientes. E recomendamos que, quanto aos cuidados sobre a evacuação de locais fechados em casos de incêndio. Bom, essa foi a nossa experiência. Então, peço que, se foi de interesse de vocês e que ajudou vocês a deixar o like no nosso portal e visitem mais nossos vídeos aulas no site www.3jd.com. Olá! Estamos aqui em uma horta escolar, onde iremos apresentar a vocês o tema do nosso trabalho, que é o solo e a agricultura. O nosso grupo é composto por Jéssica Samara, José Ailton, Suzana Gouveia e Maria Lucivane. Dando início ao nosso vídeo, vamos falar a importância do solo e a agricultura. As plantas precisam de gás carbônico, água, clorofila e energia do solo para fazer a fotossíntese. Os agricultores precisam preparar o solo para plantar, no caso da horta. Como vocês podem ver, aqui foi arado, depois foi adubado e plantamos o coentro, a cebolinha e entre outros, temos até erva medicinais. É de total importância que a gente saiba a definição de cada um, né? Como a colega disse, foi arado, adubado e feito compostagem. Então, o que é aração? É uma técnica usada para preparar e tratar o solo, que revolve o solo e deixa ele mais fofo. A adubação consiste em repor ou enriquecer o solo. E a compostagem. Ela precisa de restos de comida, de plantas, folhas de plantas, para que possa dar um adubo melhor para o solo, para melhor assim crescer a lavoura. A gente tem também aqui o feijão, o milho, que tudo isso tem que ter essa preparação para que eles cresçam e dêem um melhor fruto. A preparação do milho e do feijão é diferenciada da horta, onde eles aram, depois eles preparam o solo com a adubação, aí passa outra aração para depois a plantação. Solo e agricultura foi escolhido pelo grupo porque 62% do nosso público, né, de alunos, eles moram no espaço rural. Porém, a maioria, né, nunca colocou de fato a mão na massa. E aí, para mostrar a eles os diferentes tipos de solo, os diferentes tipos de adubação que se usa, a maioria dos agricultores hoje não planta mais manualmente como foi plantada aqui, né, por os alunos, plantam de fato em máquinas, geralmente não limpam mais o feijão, como esse daqui foi limpo, geralmente é em questão de veneno, diferentes tipos de agrotóxico. Então, o que a gente quer mostrar aos alunos e aos professores que vão trabalhar esse tema com eles, é que diferentes tipos de solos e diferentes tipos de coisas que são usadas na planta faz com que eles se diferenciem, né? Uns
sejam mais saudáveis, outros não. Porque no caso desse feijão, ele vai crescer mais sadio do que os de agricultores normais, porque a maioria passa veneno. Olá, a gente está aqui em outro momento para mostrar para vocês agora como os professores podem fazer com os seus alunos para fazer a plantação. A gente vai demonstrar agora todo o processo de adubação, de plantação, regação, para que vocês entendam de maneira como é que foi esse processo. Ou seja, preparando o solo. Primeiro, a gente já fez um lerão aqui da horta, aí a gente vai adubar, a gente vai agora adubar, aqui está o adubo. Mãe agora vai distribuir as sementes para que os alunos plantem. Pimenta. Aí. Pimentão. Não é pimentão. Pimentão. Eu não vou estar aqui no chão. Negócio. Acabou demais. Eita, matou sozinha. Agora vamos mostrar como tem que ser plantado. Ei, vou terrando gente. Deixa eu falar não. Vocês agora vão plantar, não muito fundo, certo? Me dá um pouquinho aí pra plantar também. Me planta. Bora lá. Vocês plantam e mexem com a terra, tá certo? Planta 7. Abre. Ei, antes de abrir. Ô tia, tá pegando daqui, tia. Não é pela terra. Pela terra. Não, boa pra lá. Agora a gente. Aí a gente vai mostrar o que a gente fez na semana passada, que a gente já plantou ali, já tá começando a nascer. Sim, já nasceram um pouquinho de coisa, meu Deus. Agora nós vamos aguardar. Ontem ele pisou no pneu. Os pneus onde a gente preparou O meu é e plantou. o nosso é esse. Nesse pneu está plantado pimenta, pimentão. E esse que está maiorzinho é o alface, que ele já está nascendo primeiro. Essa plantação já está com 8 dias. Foram 3 pneus que a gente preparou. Qual é o pé de alface? O mais lindo. O pé de alface. O pé de pimentão. Aí vai dar uma No momento não vai ser preciso regar, porque já está chovendo muito e a plantação já está bem molhada, mas a gente também utiliza o regador quando seca para a gente fazer essa molhação, para aguar
horta. E é isso aí, gente. O trabalho da gente foi falando sobre solo e agricultura. A gente só mostrando só um pouco, o básico. E como vocês podem ver, essa preparação que a gente fizemos agora foi só para preparação para hortas, certo? Isso os professores podem fazer também com seus alunos para utilizar os terrenos que têm em suas escolas. E agora eu vou perguntar para os meninos o que foi que eles aprenderam com essa demonstração que a gente fizemos com eles. O que foi que vocês aprenderam? Preparação e elaboração. E era só isso. Até a próxima. Tchau. Olá, vou apresentar para vocês uma aula prática do ensino de ciências que será feito no 8º ano com o tema Sistemas do Corpo Humano. Essa aula ocorrerá numa visita à Estação Ciências, como também o professor pode adaptar de acordo com a localidade. O conteúdo será os sistemas do corpo humano, que é o sistema muscular, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema urinário e sistema digestório. Tem como objetivos conhecer os diferentes sistemas do corpo humano e os órgãos que compõem cada um. Compreender também como os diferentes sistemas se relacionam e como contribuem para a integração de informações desse corpo humano. As estratégias serão em 4 etapas. A primeira etapa, uma aula antes do passeio, a professora solicitará que os alunos exponham seu conhecimento prévios a respeito do sistema. Na segunda etapa, durante a visita, os alunos estão sendo estimulados a responder as seguintes perguntas. Quais os órgãos que compõem esse sistema? Onde se localiza no corpo humano? Quais as suas principais funções? Qual é a relação entre os sistemas encontrados? Na terceira etapa, ao retornar para a sala, os alunos serão divididos em grupos de aproximadamente 6 alunos, para que seja montado um seminário sobre os diferentes sistemas. Os temas serão sistema muscular, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema urinário e sistema digestório. O grupo poderá utilizar os registros realizados na visita e pesquisas feitas pela internet e no livro didático também. Cada grupo deverá apresentar em 15 minutos os órgãos que compõem o sistema, onde se localiza no corpo humano, as principais funções e como se relaciona com os sistemas. O seminário poderá ser realizado através de exposição de cartazes e arquivos de PowerPoint. Para a professora, deverá ser entregue um trabalho escrito que contenha todas as informações que serão apresentadas. Já na quarta etapa, a apresentação dos seminários e fechamentos do conteúdo através da explanação da professora, com os recursos didáticos, cartolina, canetinhas, réguas, lápis de cor, cola, tesoura, fita crepe, computador, data show e tela branca. Como ocorrerá essa avaliação? Serão avaliados o material escrito e a elaboração dos materiais de apoio do seminário e os conhecimentos expostos pelos alunos à sala através dos seminários. Obrigada. Estamos aqui para fazer a demonstração de uma experiência em uma aula de biologia com as reações químicas e físicas, que tem por objetivo demonstrar os reagentes químicos misturados, que resultam na construção do gás carbônico, em meio à naftalina, que em sua composição, a naftalina, que na sua composição ela tem uma superfície rugosa, o qual promove o aprisionamento das bolhas do gás, que estão liberadas pela mistura física, promovendo um elevador de naftalinas. E o que é gás carbônico? É um composto químico constituído por 2 átomos
de oxigênio e de um carbono, CO2, elemento usado para realizar a fotossíntese. Os materiais utilizados para a nossa experiência serão naftalina, bicarbonato sódico, vinagre e água. Para o experimento mais conhecido como o elevador de naftalina, nós iremos colocar em um recipiente de vidro 3 dedos de vinagre, após colocarmos os 3 dedos de vinagre, nós vamos colocar a água até próximo à boca do recipiente. Logo em seguida, vai ser colocada meia colher de bicarbonato de sódio. Fizemos a mistura da reação. Fizemos a mistura e agora, por último, nós vamos colocar a naftalina, meia dúzia de naftalina. E vamos aguardar para que a experiência aconteça. A gente já pode observar, que as naftalinas estão subindo. Após a mistura, normalmente a naftalina é mais densa que a mistura utilizada para a experiência. Quando as pequenas bolhas ficam aprisionadas em sua superfície, a densidade do conjunto fica menor que a do líquido. Assim, o peso é menor do que o impulso e a naftalina sobe. É o que acontece após a mistura. O que acontece quando a naftalina chega à superfície do recipiente, que é o caso de como elas estão agora? As bolhas aprisionadas em sua superfície são liberadas e a densidade do conjunto aumenta novamente, levando a naftalina a afundar. Esse vai e vem continua até que o gás carbônico seja liberado. O que explica? Como isso é uma experiência que envolve a química e a física, a química, a mistura do bicarbonato com o vinagre reage e assim ele consegue exprimir o gás carbônico. Segundo a física, o gás carbônico gruda na parede rugosa da naftalina. Quando gruda, funciona como se fosse uma boia. A naftalina levanta até em cima porque é mais densa do que a água. Chegamos ao final das experiências, caros professores, e com ela a gente pôde observar a transição do gás carbônico em cima da naftalina, que foi-se dito que havia uma textura rugosa, e aí, se a gente pôde observar, ela sobe e desce, e ela só terá esse movimento de elevador a partir do momento que existir o gás carbônico. Após sumir o gás carbônico, a naftalina automaticamente ela permanecerá em uma situação estável. Boa tarde. Eu irei apresentar um trabalho a pedido do professor Rafael Souto, da disciplina de Metodologia no Ensino das Ciências.
Meu grupo é composto por mim, Josiele Basílio, André, Cristiane Medeiros, Dilma Patrícia e Letícia Pinheiros. Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre a teoria de Carl Rogers, que é uma teoria experimental. Carl Rogers diz o seguinte, que deve-se buscar sempre o aprendizado experimental, pois as pessoas atendem melhor aquilo que é necessário. O interesse e a motivação são essenciais para o aprendizado bem-sucedido, e eles se apresentam mais claramente quando o aluno consegue visualizar a aplicação prática do que está sendo aprendido. Bem, pessoal, é muito importante que nós, professores de ciências biológicas, venhamos trabalhar em cima dessa teoria. Por quê? Porque as aulas práticas, elas têm resultados muito gratificantes, muito positivos para nós, professores de ciências biológicas. E quando nós fazemos isso, quando nós saímos do método tradicional, né, e buscamos a inovação, buscamos uma experimentação em sala de aula, quando nós mudamos, né, a nossa rotina, nós facilitamos a aprendizagem do aluno, nós motivamos esse aluno a prestar mais atenção, a se expressar, a expor melhor as suas dúvidas. E nós conseguimos identificar onde os nossos alunos muitas vezes estão tendo dificuldades através de práticas, né, no nosso dia a dia em sala de aula. Por muitas vezes nós argumentamos que não temos recursos ou que nas escolas não tem laboratório, né? Não é todas as escolas que nos permitem, né, ir ao laboratório, não é todas as escolas que nós temos o recurso do laboratório. Mas nós podemos fazer experimentos em sala de aula com utensílios domésticos do nosso cotidiano, né, com utensílios simples, né, que vai facilitar a compreensão do conteúdo, né, da teoria. É muito importante quando nós ligamos a teoria à prática, né, para melhor absorção do conteúdo. Nós escolhemos um tema não tão fácil, né, de ser trabalhado, pois os nossos alunos têm um certo bloqueio, né, com o tema DNA. E hoje eu quero realizar esse experimento com vocês para demonstrar como a gente pode extrair o DNA de uma célula vegetal. No caso, hoje a gente vamos utilizar a banana. O que é o DNA? O DNA é o ácido desoxirribonucleico, é o código da vida, né? Basicamente conhecido como o código da vida. Ele contém as instruções para formarmos as proteínas do nosso corpo. Se esticarmos o DNA de uma célula humana, o comprimento é de 1,5 a 2 metros. Nosso DNA é composto pelas bases nitrogenadas, timina, guanina, citosina e adenina. O DNA é uma dupla fita helicoidal, uma dupla fita em forma de hélice. Acontece que essas bases, elas têm uma complementariedade muito grande. A adenina se junta com timina, citosina com guanina. Uma célula, apenas uma célula das nossas, elas têm em torno de 3 bilhões de pares de bases. Gente, a diferença genética entre nós e um chimpanzé é de 3 a 1% ao menos. Pequenas alterações no DNA geram grandes alterações no organismo. O meu principal objetivo hoje de fazer esse experimento aqui com vocês é que nós possamos visualizar o DNA da banana a olho nu, certo? Então vamos para a prática. Vamos lá para a nossa lista de material. Nós iremos precisar de 2 copos, um recipiente maior. Vamos precisar de uma colher, um garfo, peneira, detergente, álcool, sal e uma banana, certo?
As membranas nuclear, celular e nuclear, elas são compostas principalmente por lipídios. As proteínas elas ficam aprisionadas na bicamada lipídica. Eu vou utilizar o detergente da minha solução para que ele dissolva as membranas lipídicas, além de desintegrar os núcleos e os cromossomos das células, liberando o DNA. Com a ruptura das membranas, o conteúdo celular ele se solta e se dispersa na solução. O detergente ele tem um componente, o aeril sulfato de sódio, que vai desnaturar as proteínas, separando-as do DNA cromossômico. A adição do sal nessa experiência proporciona ao DNA um ambiente favorável. O sal contribui com íons positivos Na, que neutralizam a carga negativa do DNA. O DNA precipita na solução aquosa. O álcool gelado, além de proporcionar uma mistura heterogênea, em ambiente salino, ele faz com que as moléculas de DNA se agrupem, formando uma massa filamentosa e esbranquiçada. Agora vamos colocar a mão na massa. Vamos descascar a banana e amassar ela bem mecanicamente, certo? Até que ela fique igual uma papa. É importante que ela esteja bem amassada. Certo? Eu vou precisar de um copo com um pouco de água. E nesse copo eu vou adicionar 2 pitadas de sal, certo? 2 pitadas de sal e 4 medidas de uma colher de sopa de detergente. 3, 4. Vamos mexer bem. E vamos deixar essa mistura descansar por 5 minutos. Agora vamos passar a papinha da banana, bem machucadinha, a banana já bem machucada, para um recipiente maior. Vou diminuir aqui porque a banana ela era muito grande. E vou misturar com a minha mistura, certo? Agora eu vou mexer. Agora nós vamos coar até separar bem o líquido do bagaço.
Prontinho, pessoal. Agora vamos adicionar o álcool gelado ao nosso experimento. Vamos retirar a espuma para facilitar a nossa visualização. É importante que deixemos o copo bem inclinado para adicionarmos o álcool, certo? E agora deixaremos nosso experimento descansar por 5 minutos. Pessoal, passaram-se 5 minutos e aqui está o resultado do nosso experimento. Aqui em cima nós vamos ter o DNA da banana, certo? Aqui no meio nós vamos ter o álcool e embaixo nós vamos ter a solução com a mistura com álcool, com sal, detergente e água, certo? O DNA ele não se dissolve no álcool, na concentração e na temperatura que se usou nesse experimento, pelo fato do DNA ser menos denso que a água e a mistura alcoólica dos restos celulares. Ele se localiza na interface da fase alcoólica e alcoólica. Bem, pessoal, e assim nós terminamos nosso experimento. Tchauzinho e até a próxima.